Inimizades, porfias, ciúmes, iras. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Gálatas 5, versículo 19 e 20. 17 de julho. Certa vez, ouvi nosso filho de 6 anos dizer ao seu irmão de 9 anos: "Eu odeio você." Rapidamente fui até ele e perguntei: "O que você disse ao seu irmão?" Ele me disse com firmeza: "Eu o odeio." Eu não sabia o que meu filho mais velho havia feito para provocar aquela reação, mas sabia que tinha a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos que esse tipo de linguagem não era aceitável em nosso lar. Levei meu filho de 6 anos até o banheiro, peguei um sabonete e disse: "Filho, em nossa casa, nós não usamos linguagem como a que você acabou de falar ao seu irmão. Sua boca disse algumas palavras muito feias, então é hora de dar um banho nela. Nós vamos limpar a sua boca com sabão." Pegando um sabonete, coloquei-o em sua boca, empurrei-o para um lado e para o outro, até saber que sua boca estava cheia de sabor de sabão. Então, eu o tirei e lhe disse para cuspir na pia. Meu filho exclamou: "Papai, esse sabão tem um gosto horrível." Respondi: "Sim, ele tem um sabor tão horrível quanto as palavras desagradáveis que você disse ao seu irmão." Nossos outros 2 filhos ficaram fora do banheiro observando enquanto seu irmão do meio cuspia bolhas pela boca. Eu podia ver claramente que em seu íntimo eles estavam decidindo que nunca diriam as palavras "eu odeio você." Até onde eu sei, aquela foi a última vez em que aquelas palavras foram faladas em nosso lar. Inimizades. Ao escrever Gálatas 5, versículo 19 ao 21, Paulo incluiu inimizades em sua lista de vilões das obras da carne. Em grego, essa palavra inimizades provém da palavra ekra, que expressa a ideia de uma intensa hostilidade que alguém sente com relação a outra pessoa. É frequentemente usada para representar inimigos em um conflito militar. No Novo Testamento, indica principalmente um inimigo pessoal. Essa é exatamente a mesma palavra usada em Lucas 23, versículo 12, para retratar a animosidade, a hostilidade e o ódio que existiam entre Herodes Antipas e Pilatos antes de se tornarem amigos durante o julgamento e a crucificação de Jesus. Antes daquele momento, eles se odiavam. Dizer que eram inimigos não é sequer suficiente para expressar a profunda animosidade que sentiam um pelo outro. Eles eram inimigos amargurados, irascíveis e implacáveis que desprezavam um ao outro, e tudo isso é expressado na palavra grega ektra. Essa palavra representa pessoas que não conseguem se relacionar bem umas com as outras. Elas têm problemas profundos umas com as outras, guardando ressentimentos, queixas, reclamações e rancores de longa data e com raízes muito profundas. Ao longo do caminho, algo aconteceu que fez com que uma delas ou ambas ficassem ofendidas. Em vez de deixarem de lado a ofensa, elas se tornaram divididas, hostis e ferozmente opostas uma à outra. Agora, são antagônicas, agressivas e ásperas. Elas se odeiam, guardam rancor e estão determinadas a se manter assim. Isso não soa como a carne? Se há ódio em seu coração, o Espírito de Deus quer que você perdoe e libere a pessoa que o ofendeu. Eu percebo que a sua carne quer que o seu ofensor se sinta mal, sofra emocionalmente, receba vingança por suas ações. Mesmo que a sua carne por fim se disponha a oferecer uma versão muito fraca de perdão, provavelmente ainda tentará infligir uma pequena punição ao seu ofensor. Veja, isso é o que a carne produz.
É por isso que ela precisa ser crucificada. Se você desligar a carne e andar no Espírito, não demorará para que a hostilidade e a animosidade sejam substituídas por amor, alegria, paz e longanimidade. Porfia. A seguir, Paulo lista porfia como uma das obras da carne. Essa palavra antiga é a palavra grega eris, que era usada em um contexto político para descrever partidos políticos que tinham diferentes plataformas ou programas. Por essa razão, em algumas traduções mais recentes do Novo Testamento, ela aparece como discórdia ou rixas. Em um sistema democrático, as pessoas tendem a se alinhar politicamente com as que têm opiniões semelhantes. Quando se reúnem, discutem o problema e concordam sobre suas opiniões políticas. Então, passam a construir uma plataforma a partir da qual possam promover seu próprio programa político. Uma vez decidido o programa e iniciada a disputa, a luta pode ser feroz. Como você bem sabe, disputas políticas podem se tornar muito feias. Frequentemente são faladas palavras sórdidas. Às vezes, afirmações falsas são divulgadas por adversários que desejam desacreditar seus concorrentes. Mentiras são frequentemente ditas e repetidas como fatos. Esse infeliz comportamento de pessoas que concorrem a cargos públicos tem sido assim desde a Grécia e a Roma antiga, e o continuará sendo, porque essa é a natureza da carne. Ao nos escrever, Paulo usa essa palavra eris para descrever como a carne entra em erupção para dividir famílias, destruir relacionamentos, arruinar igrejas e afastar pessoas que antes se apoiavam. Pessoas ofendidas são atraídas como um imã a outras também ofendidas ou que se sentem magoadas. Quando elas discutem seus sentimentos e percebem ter histórias ou opiniões semelhantes, não demoram a começar a pensar que estão certas e todos os outros estão errados. É aí que iniciam um processo de construir a sua própria plataforma, a partir da qual poderão dividir e promover o seu próprio programa. O apartamento em que minha família mora em Moscou estava vago há muito tempo, porque a família dos proprietários se meteu em uma terrível briga familiar sobre como o apartamento deveria ser alugado, quanto deveria cobrar de aluguel, o que deveria ser feito com o dinheiro do aluguel e assim por diante. Os membros da família, anteriormente tão unidos, tomaram partidos na acirrada luta e, por fim, a disputa os dividiu. Os dois lados tinham a sua própria visão e não estavam dispostos a fazer concessões. Essa atitude horrível é exatamente o que Paulo estava falando ao usar a palavra eris em Gálatas 5, versículo 20. Esse caso pode parecer extremo, mas acontece o tempo todo em famílias, igrejas e empresas. A palavra eris, porfia, descreve um espírito amargamente mesquinho, tão voltado aos seus próprios interesses e ambições que prefere rachar e dividir a admitir que está errado ou fazer qualquer concessão a um adversário. É exatamente por isso que ocorrem divisões em igrejas e, com frequência, famílias se dissolvem. A maioria das questões que trazem essa divisão sequer é tão importante, porém, a carne simplesmente odeia se render ou fazer concessões, admitir que está errada ou ceder 1 milímetro. A carne prefere aumentar as proporções dos problemas e causar estragos a deixar outra pessoa fazer as coisas à sua maneira. Não permita que essa obra da carne opere em você. Ciúmes. Paulo prossegue, afirmando que ciúme também constitui uma obra da carne. Essa palavra ciúmes é muito usada em nosso mundo contemporâneo. O que significa? A palavra ciúmes provém do grego zelos, que frequentemente indica entusiasmo, fervor, paixão, devoção
ou uma ânsia de conseguir algo. É dela que provém a palavra zelo. Em sentido negativo, retrata uma pessoa que está perturbada porque outra pessoa realizou mais ou recebeu mais. Essa pessoa está, portanto, ciumenta, invejosa, ressentida e cheia de animosidade contra aquela que obteve o que queria. Como resultado de não obter o que desejava, ela está irritada, enfurecida, irada, encolerizada, indignada e nervosa porque a outra pessoa conseguiu o que queria. Em suma, é possível dizer que essa pessoa está realmente indignada e irritada. Ela não consegue se alegrar com a outra pessoa por ser tão ciumenta. Um exemplo perfeito do aspecto negativo da palavra zelos é encontrado em Atos 7, versículo 9, que retrata o ciúme que os irmãos de José sentiram por ele. O versículo diz: os patriarcas, os irmãos de José, invejosos de José, venderam-no para o Egito. A palavra invejosos provém da palavra zelos. Isso indica que os irmãos ficaram indignados com José. Após o verem ricamente recompensado repetidas vezes por seu pai, eles não aguentaram mais. Em vez de se alegrarem em função de seu irmão mais novo ser tão amado, eles se enfureciam toda vez que José recebia uma bênção. Por fim, ficaram tão cheios de ressentimentos contra José e foram tão dominados por seu ciúme que o venderam como escravo. É muito importante observar que Atos 7, versículo 9, diz que eles foram movidos por inveja. Essa palavra zelos, inveja ou ciúme, é uma força tão poderosa que o fará entrar em ação quando começar a operar em você. Infelizmente, em geral, irá levá-lo a fazer coisas prejudiciais ou das quais depois se arrependerá. Portanto, não permita que os ciúmes operem no seu íntimo. Essa obra da carne traz grande dor e destruição. Ira. A seguir, Paulo lista ira como uma obra da carne. A palavra ira vem da palavra grega thumos, usada ao longo de todo o Novo Testamento para representar uma pessoa que está literalmente fervendo de raiva por alguma coisa. Embora a pessoa tente conter essa raiva, empurrando-a para o fundo de sua alma, de tempos em tempos ela explode. Quando isso acontece, é como um vulcão que repentinamente explode o seu topo, queimando tudo que está ao seu alcance ao lançar sua carga de lava mortífera derretida em tudo que há à sua volta. Você já viu alguém explodir como estou descrevendo neste momento? A palavra grega thumos, ira, retrata claramente a imagem. Pessoas ficam feridas, ofendidas ou perturbadas. Em vez de levar a ofensa à cruz e ali lidar com ela, preferem meditar sobre a ofensa percebida. Quanto mais pensam nela, mais perturbadas ficam. Logo estão fervendo em seu íntimo. Sabem que, se não fizerem algo rapidamente para se conter, dirão ou farão algo realmente ofensivo. Então, empurrarão-na de volta, na tentativa de manter a situação sob controle. Porém, se aquelas emoções de raiva nunca forem devidamente tratadas, algum dia acontecerá algo que desencadeará a sua liberação. Talvez isso tenha acontecido a você. Em caso positivo, você pode pensar que aquelas emoções desprezíveis se foram, mas se você nunca deixar o Senhor lidar com elas, ou com a situação que as criou, elas ainda estão adormecidas dentro de você, apenas esperando o momento certo para serem liberadas. Por fim, quando a pessoa que o havia deixado irado faz algo para irritá-lo novamente, será como se alguém abrisse uma porta dentro de você, liberando uma enxurrada de emoções abomináveis e ofensivas que imediatamente vêm à tona. É aí que você fica emocionalmente descontrolado.
falando de uma forma que nunca deveria e dizendo coisas de que mais tarde se arrependerá. A palavra thumos ilustra perfeitamente o modo como a carne tenta lidar com os problemas. Em vez de confrontá-los quando ocorrem, a carne diz: basta engolir e guardar para você. A complicação é que, quando armazena questões não resolvidas, elas simplesmente continuam a ferver no seu íntimo. Você pode pensar que a questão acabou, mas a verdade é que ela está fervendo e aguardando o momento da erupção. Mesmo que a carne esteja tentando evitar o confronto, no fim, a sua erupção cria algo ainda mais abrasador e doloroso. Teria sido muito melhor lidar com o problema quando ele surgiu. Sei que confrontar pessoas e adversidades pode ser desafiador, mas o caminho maduro é cuidar dos problemas logo que eles ocorrem. A carne age adiando-os e depois explode de raiva. Se alguma das obras da carne, chamada de inimizade, porfia, ciúme ou ira, estiver tentando operar em sua vida, é hora de você pôr fim nessa fortaleza agora mesmo. Vá ao Senhor e confesse que você permitiu que essas obras da carne operassem em sua vida. Peça a Ele que o perdoe. Depois, peça-lhe que o encha com o poder e a força de que você necessita para dizer não a essas atitudes ímpias. Com a ajuda de Deus, você pode permitir que o Espírito Santo produza o seu fruto piedoso dentro de você. Ouça essa oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, entrego as minhas atitudes a Ti hoje. Inimizades, porfias, ciúmes e iras agridem o meu coração e destroem os meus relacionamentos. Não quero que façam parte de mim por mais tempo. Eu me afasto dessas atitudes, Senhor. Eu me arrependo por permitir que elas tenham lugar em minha vida. Confesso que elas são erradas e repugnantes tanto aos teus olhos quanto ao meu espírito. Eu te peço que me dês a força de que necessito para crucificar essas obras da carne e permitir que a vida de Jesus flua por meu intermédio. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você já teve um daqueles momentos em que explodiu e disse coisas ofensivas das quais mais tarde se arrependeu? Você ficou chocado que coisas tão feias pudessem sair da sua boca? Qual foi o resultado imediato desse comportamento? Ele ajudou a situação ou a piorou? Quando isso ocorreu, o que você fez para comunicar às pessoas que lamentava pelos seus atos? Se você não lhes disse que lamentava, o que pensa que deveria ter feito? Se alguém fez isso a você, o que você esperaria que essa pessoa fizesse ou dissesse para fazer as pazes com você? Você já fez parte de uma divisão da igreja? Em caso afirmativo, qual foi o motivo da divisão? Até o próximo devocional.